Paz e graça a todos em nome de Jesus Cristo. Aqui eu vou falar de um assunto de grande valia. Assunto esse que diz respeito ao que é um crente ser ou estar cheio do Espírito Santo. É um assunto muito importante, muito pertinente, que vai nos trazer conhecimento e aprendizado acerca do mesmo. Vocês sabem quais são as evidências que caracterizam um crente ser ou estar cheio do Espírito Santo? Quais as características que apontam para um crente ser cheio do Espírito Santo? Quais são os seus frutos? O que elas produzem? Bom, tem muitas pessoas, com todo respeito, pessoas religiosas, elas não entendem. Muitas pessoas não entendem o que é um crente ser ou estar cheio do Espírito Santo de Deus. Quais são os seus frutos? O que ela produz? O que é um crente ser cheio do Espírito Santo dentro de sua casa, na sociedade, ou até mesmo dentro de um templo, de uma igreja? O que é um crente, de fato, estar cheio ou ser cheio do Espírito Santo? Então, muitas pessoas pensam que um crente ser cheio do Espírito Santo é um crente que faz revelações em cima de revelações, é um crente que dá profetadas, falsas profecias. Tem muitas pessoas que pensam que um crente ser cheio do Espírito Santo é um crente que no meio do culto pula o reteté, que dança, que cai, que uiva, que late, que mia. As pessoas pensam que um crente ser cheio do Espírito Santo é um crente que cospe, que baba, que pula com esse descontrole emocional, que fala coisas sem nexas. Um crente ser cheio do Espírito Santo, muitas pessoas pensam que é um crente que fala línguas estranhas, que fazem essas movimentações externas. Pensa que é um crente que pula e dança reteté de forma aleatória, sem nexos nenhum. Então tem pessoas que pensam que esse crente é um crente que está cheio do Espírito Santo. E as demais pessoas que estão caladas, que não têm essa movimentação externa, pessoas que não trazem esses movimentos externos, eles falam que essas pessoas são tidas como frias. São pessoas que não têm Espírito Santo, é um crente morno, é um crente frio, imagina. É um crente que não pula, não dança, não cai, não perde a consciência, que não dança o reteté. Deixa eu falar algo para vocês. Eu quero dizer que o reteté é de origem africana. O reteté não surgiu aqui no Brasil, é de origem africana. E o reteté, essa dança sem movimentos, danças aleatórias, sem nexos, essa dança, ela teve sua origem em 1994, em Toronto, Canadá, no aeroporto de Toronto, Canadá. Em 1994, em Toronto, surge essa dança, esse movimento, essa histeria, esse êxtase, esse lado psicológico. Então, o que acontece? Foi ganhando notoriedade, foi ganhando força aqui no Brasil, dentro das igrejas evangélicas, principalmente as igrejas pentecostais, que são as assembleias, Deus é amor, enfim, são as igrejas pentecostais. Então, elas ganharam muita força no que diz respeito a isso. Mas o reteté é de origem africana, matriz africana. E ela se estendeu no Brasil em 1994, em Toronto, Canadá. Então as igrejas hoje abraçaram, algumas igrejas de fato abraçaram, engoliram isso. Elas acham que um crente ser cheio do Espírito Santo tem que fazer essas movimentações externas. Eles pensam que um crente ser cheio do Espírito Santo é necessário que falam línguas estranhas, como um exemplo, labachúria, alabaxéia, xurianda, cantarébia, decantalabasse, alabaxubias névias,
xalalabás. Aí eles pensam que isso é um crente que está cheio do Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo. E não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia não dá respaldo no que diz respeito a isso. A Bíblia não fala nada no que tange ao reteté, no que tange essas histeria, essas movimentações, essa catarse, esse lado psicológico, esse psique. A Bíblia não fala isso, que uma pessoa ser cheia do Espírito Santo é uma pessoa que pula, que cai, que grita, que late, que uiva, que mia. É uma pessoa que imita avião, helicóptero, pássaro. Nada disso, a Bíblia não nos ensina. Isso é um ensinamento antibíblico. Isso não diz respeito, isso não fala dentro da palavra de Deus. Então, o que é um crente ser cheio do Espírito Santo? No livro de Efésios, o apóstolo Paulo vai falar no capítulo 5 do versículo 18. Ele diz assim, então não vos embriaguei com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer? O apóstolo Paulo, ele faz uma comparação e um contraste. Ele compara o homem ser cheio do Espírito Santo e uma pessoa estar embriagada com vinho que contém álcool. Ambas essas pessoas estão sob o poder ou de algo, ou de alguma coisa, mas estão sim de uma forma influenciadas. Aquele que está dominado pelo álcool, ele está sob a influência do álcool. E aquele que está cheio do Espírito Santo está sob a influência do Espírito Santo. E qual é o contraste profundo disso em que o apóstolo Paulo está querendo nos dizer? É que uma pessoa que está embriagada com vinho, com a bebida que contém álcool, é uma pessoa que perde o sentido. É uma pessoa que cai, é uma pessoa que grita, é uma pessoa que chora, é uma pessoa que é desvalorizada, é uma pessoa que perde a consciência, que tem uma vida de desgraça moral, de opróbrio, de vergonha familiar, perde totalmente a consciência, cai. E uma pessoa ser cheia do Espírito Santo é uma pessoa que vive na pureza do Evangelho, que vive em santidade. Uma pessoa ser ou estar cheio do Espírito Santo de Deus é uma pessoa que anda condizente à palavra, de acordo com a palavra de Deus. É uma pessoa que anda na vereda da justiça, em caminhos retos, em retidão. É uma pessoa que vive em obediência a Deus, em santidade. Essa sim que é uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é uma pessoa que ama, é uma pessoa que cuida, é uma pessoa que acolhe, é uma pessoa que tem empatia, que tem humanização. Não são esses movimentos externos, línguas estranhas, cai-cai, o pula-pula, o reteté. Isso não caracteriza um crente seu estar cheio do Espírito Santo. Muitas vezes, essas pessoas que fazem isso, elas estão tomadas pelo psicológico, pela histeria, pela catarse, por algo que não vem de Deus. Mas tome muito cuidado, não fiquem admirados quando vocês assistirem pessoas que agem dessa forma. Não se admirem. Nem pensam que ela está cheia do Espírito Santo. Ser cheia do Espírito Santo vai muito mais além. É isso justamente o que eu falei. É amar a Deus, é estar em santidade com a palavra, é andar nos caminhos retos do Senhor, é andar em coerência com a palavra. Isso sim é uma pessoa ser ou estar cheia do Espírito Santo. Isso acontece muito com mulheres. Esses movimentos externos, cai-cai, pula-pula, de gritar, de falar coisas sem anexas. Isso acontece muito com mulheres, porque as mulheres, todavia, elas são muito sensíveis.
Elas são muito levadas pelo lado psicológico. Elas são muito sentimentais. Ela tem uma acessibilidade muito grande. Isso acontece muito, prestem atenção, com as mulheres. Eu acredito que o Espírito Santo, sim, você pode ter uma movimentação, você pode dançar, você pode dar glória a Deus, aleluia. Mas, desta forma de pular, cair, gritar, babar, cuspir, imitar cachorro, gato, falar labaxúria, xurianta, cantarébia, falar alabaxábias nébias, decanta labasse, e dizer que aquilo é ser cheio do Espírito Santo, isso é uma falácia, isso é uma mentira. Isso é fazer da Bíblia uma exegese e não uma exegese. Isso é não ter compromisso com a verdade. O Espírito Santo não produz tais coisas dessa natureza. É porque as pessoas são muito religiosas. São muito religiosas, elas não entendem a palavra. O apóstolo Paulo, ele fala no livro de Efésios 5,18: e não vos embriaguei com vinho e que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo, ele não tira a tua consciência, ele não rouba a tua consciência. Entende? O Espírito Santo não causa essa catarse, essa histeria, esses movimentos externos. Isso não é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo te traz sabedoria, discernimento, te traz amor, bondade, mansidão, domínio próprio e muitas outras coisas que o Espírito Santo nos traz. Entenderam? Então não se admire quando alguém pular, cair, gritar, dar profetadas, falar falsas profecias, dizer: eis que eu te digo, eis que eu te falo, eis que eu te digo amando do Senhor. Não dê ouvido a essas pessoas. Essas pessoas, elas querem mostrar que elas são cheias do Espírito Santo. E muitas vezes, isso são frutos de suas próprias consciências, de suas imaginações, a sua própria mente, que não vem de Deus. Eu sei, eu creio, eu acredito que Deus fala, Deus revela. Eu acredito nisso, que Deus, ele fala por meio das pessoas, mas não dessas formas em que coisas que estão acontecendo dentro da igreja. O Espírito Santo não rouba a consciência, de fato, não tira a tua consciência. Se alguém falar: eis que o pastor orou na minha cabeça, eu caí, pulei o reteté, caí, perdi a consciência, eu não sei o que eu estou fazendo, isso não é de Deus. Isso é uma histeria, isso pode ser um engano, isso pode ser algo psicológico, uma catarse, uma hipnose, psique, mas não é de Deus, porque o Espírito Santo não rouba a consciência, o Espírito Santo não tira a consciência de ninguém. Finalizando, ser cheio do Espírito Santo é uma pessoa que anda em santidade. É uma pessoa que anda nos caminhos do Senhor, na vereda da justiça. Ser cheio do Espírito Santo é uma pessoa que ama, que cuida, uma pessoa que acolhe, uma pessoa que tem empatia, que tem humanização. Ser cheio do Espírito Santo é uma pessoa que tem amor. É uma pessoa que vive em retidão do Evangelho. É uma pessoa que ama a Deus. É uma pessoa que ama o próximo. Claro, não concordando com as práticas, mas amando as pessoas, fazendo com que elas saiam da prática pecaminosa e venham servir a Deus. Eu espero que vocês tenham entendido. Não sejam tão religiosos ao ponto de dizer que tais coisas são movimentos do Espírito Santo, e aquelas pessoas que não têm essa movimentação externa, que está no culto sentado, que está no culto ali, sem ter essas movimentações, sem pular e sem cair, não falo que elas não têm Espírito Santo, que elas podem estar muito mais cheias do Espírito Santo que vocês, e vocês podem estar sendo dominadas por uma histeria, por uma hipnose, pelo lado psicológico, pelo engodo ou pela uma mentira. Eu espero que vocês tenham entendido. Fique na paz e na graça, em nome de Jesus Cristo.